Olá pessoal, eu sou a Bárbara Santiago, professora de Geografia do IFMG, e estou aqui com o projeto A Prova para resolução de questões de vestibulares. Hoje a gente vai resolver a questão de número 51 da prova azul do Enem do ano de 2020. Essa é uma questão que ela trabalha a competência de leitura e interpretação de gráficos. A gente tem aqui esse gráfico diferente dos que a gente usualmente vê, né? Esse gráfico se chama Zona de Pastoreio e Cultura do Algodão e Cereais do Agreste, no ano de 1963. Antes da gente começar a fazer a leitura desse gráfico, eu vou trazer aqui para a gente este mapa, que é o mapa da região Nordeste, para a gente trabalhar essas noções de sub-regiões nordestinas, já que o gráfico ele trata de uma dessas sub-regiões nordestinas, né? O Nordeste brasileiro é uma região formada por 9 estados. Esses 9 estados, eles não são homogêneos entre si, eles têm diferenças em diversos aspectos, e um desses aspectos vai ser quanto às características naturais, né? Que a partir dessa diferenciação das características naturais, a gente traz essa subregionalização da região Nordeste em 4 áreas. A partir de agora eu vou me referir a essas sub-regiões como áreas ou regiões. Essas 4 áreas ou essas 4 regiões dentro do Nordeste estão aqui neste mapa, enumeradas de 1 a 4. A primeira região vai ser a região do meio norte, ela vai ser uma região caracterizada por ser de transição da Amazônia com a região 2, que vai ser a do sertão nordestino. A região do sertão nordestino, nós estamos muito acostumados a falar sobre ela, né? É uma região marcada pela presença ou pela ocorrência do clima semiárido. Pulando da região 2 para a região 4, aqui no litoral, essa região vai ser a chamada Zona da Mata Nordestina. Vai ser uma região que é marcada pela influência de ventos úmidos trazidos do oceano, fazendo com que esta área seja mais úmida e que, portanto, a vegetação nela seja uma vegetação de floresta, né, de porte de floresta, sendo uma parte da Mata Atlântica, né, uma floresta úmida, portanto. E por último, a gente tem a área 3, ou a região 3, que é a chamada de região agreste, ou agreste nordestino, que vai ser caracterizado por ser uma região de transição entre o sertão nordestino e a zona da mata. A região agreste, por ela ser uma região de transição, ela vai ter, ora, aspectos mais parecidos, né, aspectos naturais mais parecidos com a região zona da mata, porém, de modo geral, a gente pode dizer que ela possui aspectos mais próximos da região do semiárido, porque a maior parte ou a totalidade da região agreste, ela pode ser a gente pode dizer que ela possui um clima semiárido. Só que o clima semiárido, que ele é caracterizado por ter precipitação, né, anual em torno de 700 a 750 milímetros de chuvas, né, anuais, a gente vai ter nessa região um crescente de umidade partindo do contato, né, da borda dessa região com a região do sertão, e essa umidade aumentando à medida que a gente vai sentido zona da mata. Então, nas áreas mais próximas à zona da mata, a gente vai ter um clima semiárido, só que um clima semiárido um pouco mais úmido, talvez aí com uns 800 milímetros de chuva anuais.
né? Então, a gente vai ter essa variação na região do Agreste de mais ou menos de 500 a 800 milímetros de chuva, e na região do sertão propriamente dita, a gente pode ter menor precipitação anual acumulada do que esses números trazidos aqui para o Agreste. Agora, vamos para a leitura do mapa do gráfico propriamente dito. Aqui a gente tem esse gráfico em círculo, né? Ele traz círculos concêntricos. A parte de fora do gráfico traz a marcação dos meses do ano. Portanto, esse é um gráfico que uma das variáveis vai ser o tempo, né? No caso aqui marcado pelos meses do ano. E outras informações que esse gráfico traz para a gente são de que áreas que são utilizadas na prática agrícola de variedades diversas, no caso aqui de feijão, milho e algodão, que essas áreas, elas têm as suas práticas, né, o seu manejo diferenciado aqui de acordo com meses do ano. Então, a gente vai fazer a leitura aqui da legenda, a gente já começa vendo que não se trata só de áreas que possuem a prática agrícola. O primeiro item da legenda vai ser aqui essa cabecinha de gado, indicando áreas de pastoreio. Ou seja, numa área em que pode ocorrer o plantio de feijão, de milho ou de algodão, nessas áreas também podem ocorrer pastoreio em determinada época do ano. No caso, para as 3 áreas, no mesmo local onde se planta feijão, milho e algodão, a gente pode observar a existência de pastoreio nessas áreas dos meses de janeiro a março. De março a maio, a gente pode observar que ocorre a limpa do terreno e o plantio dessas variedades quando se trata de feijão e de milho. Quando se trata de algodão, o plantio ele é feito de maio a junho. O próximo item da legenda, ele traz outros 3 ícones aqui. Ele é referente ao crescimento dessas variedades agrícolas. O primeiro item se relaciona ao crescimento do feijão, que ocorre de maio a junho. O crescimento do milho também ocorre de maio a junho. Já o crescimento do algodão, simbolizado por esta arvrinha aqui, por esse arbustinho, ocorre de junho a novembro. Passando para os outros itens da legenda, aí a gente vai para a colheita. A colheita do feijão, marcada por este símbolo aqui, ocorre de junho a agosto. A colheita do milho verde ocorre de junho a agosto, igualmente. Já a colheita do milho seco, né, para ele passar de verde para seco, a gente tem um tempo da natureza aí, né? Já logo a colheita dele vai ser mais tardia do que em relação à variedade dele, a mesma variedade, porém verde. Então, a colheita do milho seco vai ocorrer de agosto a novembro e, por fim, a colheita do algodão vai ocorrer mais tardiamente no ano, de novembro a proximidades de janeiro. Então, a gente vê que ao longo do ano existe um manejo dessas áreas relacionadas com cada uma dessas variedades que foram plantadas. E no início do ano, para todas essas áreas onde pode ocorrer, onde são praticadas, né, a agricultura dessas variedades, no caso de milho, feijão e algodão, na ordem aqui, né, feijão, milho e algodão, nessas áreas também podem ocorrer o pastoreio na época inicial do ano. Bom, o que a gente vê nesse caso vai ser a prática de uma atividade econômica, no caso a agricultura e também a pecuária, relacionada com o tempo ao longo do ano. E é exatamente isso
que a questão pergunta, né? A partir da leitura do gráfico, ele quer saber o quê, né? Então, ele pergunta, a dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central a... Então, vamos lá, analisar as opções. Letra A, separação pelo tipo de solo. Ali no gráfico, a gente não estava observando que há alguma separação de acordo com o tipo de solo. A gente não tem, inclusive, nenhuma menção a tipos diferentes de solo no gráfico. Letra B, a exportação da colheita sazonal. Bom, ele fala que a colheita ela é sazonal, né? Ela tem uma sazonalidade, ela ocorre em determinada época do ano, mas ela não traz nenhuma menção à exportação, mas ela fala de sazonalidade. Se a gente voltar aqui, ó, a colheita ela ocorre em épocas do ano, então a gente pode relacionar com sazonalidade. Letra C, priorização da tecnologia moderna. Bom, a gente não tem nenhum indicativo no gráfico falando sobre utilização de determinado tipo de tecnologia. Então, a gente pode descartar essa opção. Letra D. Adequação pelo tempo da natureza. Eu acho que essa é a questão, a opção que mais se encaixa, né? Aqui a gente tem justamente a adequação de cada uma das etapas do manejo, né, dessas variedades agrícolas, junto com o pastoreio em determinada época do ano, quando essas áreas não estão sendo utilizadas. Então, a gente tem aqui como opção dessa questão a opção D, que a gente vê de forma bem nítida que a prática da agricultura dessas variedades, ela ocorre de acordo com a adequação do tempo da natureza. Por último, vamos só vendo aqui a última opção, né, que é a letra E, intensificação da atividade pecuária. Bom, eu não consigo ler isso no gráfico, né? O gráfico ele traz que existe uma prática da pecuária nessas áreas onde podem ocorrer as práticas agrícolas, mas não está falando de intensificação. Inclusive traz que a prática da pecuária nessas áreas ela tem um tempo delimitado, notadamente de janeiro a março. Então, voltando aqui para a nossa resposta, a dinâmica produtiva apresentada na imagem tem como estratégia central a adequação pelo tempo da natureza. Para poder finalizar, é importante a gente pensar na região agreste, né, como característica do tempo, que a gente tinha ali no gráfico, que era um gráfico de 1963, e também como característica atual, né? Ela é uma região que que é marcada pela presença de minifúndios, né? Ou seja, de pequenas áreas agrícolas lideradas por famílias, né? Então, muitas vezes, muitas dessas propriedades e posses são propriedades e posses dentro do âmbito da agricultura familiar, né, minifúndios. E a agricultura nesses minifúndios, ela geralmente não é uma agricultura de uma variedade só. Ela ocorre, então, com o cultivo de várias, ela pode ocorrer, né, não que todas vão ter o cultivo de várias variedades de agrícolas, mas em muitos casos, ou na maioria dos casos, ocorre o plantio de diversas variedades, sendo então o contrário de uma propriedade monocultora, né? Vai ser uma propriedade ou propriedades com a prática do policultivo e também do pastoreio, como a gente viu. E uma coisa interessante da gente pensar, né, por ser uma região que não é uma região que é muito mecanizada, que não é muito modernizada, se a gente for pensar na evolução da humanidade
em relação com a natureza, a gente vê que quanto mais tecnologia a humanidade produziu, mais ela tentava superar os limites impostos pela natureza. Só que antes disso tudo, a gente tem uma das questões mais sábias, né? Que é o homem ler a natureza, né, fazer uma leitura dos fenômenos que ocorrem e se adaptar a esses fenômenos e a essas características naturais para que possa sobreviver melhor, né? Então é isso que a gente vê no gráfico, notadamente, né, que vai ser a adaptação da prática econômica, na adaptação das pessoas e da prática econômica dessas pessoas ao tempo da natureza. Então é isso, espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio dessa questão e até a próxima. Tchau, tchau!